O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, para as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Agora, todos sentados, vamos refletir um pouquinho nas palavras, na liturgia de hoje, né? É engraçado que nesse evangelho aí hoje, né, fala que Jesus segurou a mão da mulher que estava com febre e ela foi sarada, né? E nós cantamos o cântico, vamos cantar o cântico final nosso, é "Segura na mão de Deus", né? Então vamos segurar na mão de Deus quando a gente estiver prostrado, deitado, e pedir espiritualmente: "Senhor, segura na minha mão, me levanta dessa cama", né? Vamos pedir isso para Deus, né? Pôr em prática a fé. Então, na primeira leitura do livro de Jó, né? Então o Jó ele teve todo aquele sofrimento, como a gente soube, né? Foi testado. Deus falou: "Olha o meu servo Jó, como ele me louva, como ele me adora e tal." E Jó era rico, né? Aí o diabo falou para Deus: "É lógico, você dá tudo para ele, assim até eu, né?" Dá tudo para ele. Então Deus permitiu o diabo que tirasse tudo dele, né? E o diabo falou: "Se você tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar você da tua cara", falou para Deus, né? Aí Deus conhecia o coração de Jó, falou: "Então tira tudo dele", né? E o diabo tirou tudo, desgraça em cima de desgraça, ficou na miséria, ficou doente, com um caco de telha se coçando, e até a mulher dele chegou a falar: "Amaldiçoa o teu Deus e morre." O diabo usou até a mulher dele para falar isso para ele. Falou para Jó na desgraça, na sarjeta, era um homem rico da sociedade, de repente estava lá na sarjeta se coçando, doente, com sarna, e até a mulher dele chegou e falou: "Amaldiçoa o teu Deus e morre." Ele falou: "Mulher, você é uma louca, né? Quando dá tudo, Deus é bom", né? E ele nunca amaldiçoou Deus. Então Jó aqui ele está fazendo um lamento, né? Como um escravo suspira pela sombra, um assalariado aguarda o pagamento, assim tive por ganho meses de decepção, noites de sofrimento. Se me deito, penso: quando eu vou poder me levantar? Quer dizer, não consegue dormir. E ao amanhecer, espero novamente à tarde e quer dormir de novo. Às vezes na vida da gente, a gente é assim. Amanhece o dia, a gente não vê a hora de anoitecer para você poder dormir. E quando você dorme, você fica atormentado, não consegue dormir, não vê a hora de amanhecer para surgir o sol. Então é um tormento muito grande. E nesse tormento nós temos que louvar Deus, temos que orar, temos que chorar, gemer, mas permanecer fiel, firme, fazendo as coisas bem, mesmo com a dor, com o sofrimento, né? E é o que acontecia com Jó, né? Ele, quando amanhecia o dia, ele não esperava que anoitecesse para ele dormir, para esquecer aquele sofrimento, né? Então é isso que ele fala: "Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira, né, de tear." Lançadeira de tear, que era de fazer roupa manual, né? Que era rápido, né? E ele falou que a vida dele, os dias dele passava rapidamente e se consome sem esperança. Aí ele pede a Deus, né? "Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e os meus olhos, né? Vejo que a minha vida é só um sopro, né? E que meus olhos não voltarão a ver a felicidade, pelo menos nessa terra", ele falava, né? Ele achava, porque Deus depois restituiu ele em tudo e ele viveu até 140 anos, Jó, né?
Então Deus pode fazer um milagre na nossa vida. Basta que a gente permaneça fiel na dor, na tristeza, no sofrimento, na agonia. A gente permaneça fiel a Deus. E Deus depois levantou Jó e honrou até hoje. 4.000 anos, 3.000 anos depois, nós estamos falando de Jó. Olha como Deus honrou ele, por todo aquele sofrimento que ele passou, né? Mas uma coisa aqui ele falou certo, ó. A vida não é mais que um sopro, né? Então nós estamos aqui hoje, com a graça de Deus, buscando as coisas da vida eterna, que dura para sempre, que a nossa vida humana é passageira, né? E isso é para a gente aprender a viver os momentos de alegria no dia a dia, e pensar quando vier tristeza e sofrimento, falar, isso aí vai passar logo, né? Um dia a morte vai chegar para mim, eu tenho que estar preparado para o outro reino que existe, né? O reino espiritual que Jesus tanto fala, né? Então é isso, né? E como diz o salmista, louvai o Senhor, louvai a Deus, né? O Davi tinha sempre as orações de louvor a Deus, e é isso que nós devemos fazer, às vezes pegar um salmo e ler, fazer oração. Eu lembro quando eu era novo na fé, a irmã Marcelina chegava para mim e falava, Jonas, eu me aconselhava com ela, pedia ajuda, o sofrimento, as dores, as tristezas, uma mulher de oração, a irmã Rosália, né, que é da liderança lá do Hospital Santa Marcelina em São Paulo, e ela falava, Jonas, pega os salmos, faz oração do salmo. Eu ficava irritado, ela falava isso, né? Lê a Bíblia. Hoje eu amo a Bíblia, né? Eu prefiro mais do que, Deus fazer um milagre, não, eu prefiro ler a Bíblia, meditar e abrir os meus olhos àquela palavra. E o salmo é assim, tem salmo de louvor, salmo de lamúria, salmo de tristeza e tudo que conforta a gente, que dá um conforto para a gente nos salmos, né? O problema é que a gente não busca a palavra de Deus, né? Aí fica sofrendo. Por fim, nós vemos aqui no segunda leitura, São Paulo, né, muito ungido pelo Espírito Santo, né? E ele está dizendo, para mim não é o evangelho, para mim pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, que na realidade ele dizia vanglória, né? Tem pessoas que vêm falar e ficam metidas, achando arrogante e se achando melhor. Eu não acho melhor, eu estou aqui, como eu falei, se tivesse mais gente para revezar na liturgia aqui, eu ficaria feliz, como falei para o Luizão, que ele nem está aqui hoje, né? Falei, Luizão, se tivesse mais gente preparada, eu ficaria feliz, mas tem que preparar, senão vai ser tosqueado pelo diabo ou vai ficar falando bobagem aqui na frente, a pessoa vai ser peneirada. Então não adianta, tem que preparar. E para mim, lógico, eu tenho a alegria de estar servindo ao Senhor Jesus, mas não estou aqui por vanglória nenhuma, né? Se eu tivesse que ficar sentado quietinho, eu gostaria, participando, ouvindo a palavra, meditando, né? Então é isso que o apóstolo São Paulo está falando. Não tenho vanglória nenhuma, né? Antes é uma necessidade para mim, uma imposição. E ai de mim se eu não falar. E ai de mim se eu não falar a palavra de Deus. Se eu exerço a minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito ao meu salário. Mas vai receber o salário e do outro lado vai prestar conta a Deus. Mas quando você faz um serviço por amor, por vocação, você não se baseia em dinheiro. Hoje em dia tem muitos pregadores, né, que se baseia em dinheiro, quer falar as coisas de Deus por dinheiro, é um burro. Como o apóstolo São Paulo falou, toda a riqueza do mundo considero como esterco. Isso nós temos que pregar por amor. É lógico que se a pessoa só faz isso, pregação como padre, nós temos que dar a nossa oferta para ajudar ele, mas ele não vai impor, não vai querer andar de BMW, de carro de luxo, não, você tem que dar R$1.000, você tem que dar R$10.000, não tem que dar nada. Tem que dar o que você tem no seu coração, você dá oferta para ajudar aos pregadores a receber o seu sustento. Como o Senhor Jesus falou para os apóstolos, digno é o operário do seu sustento. Na casa onde você entrar, come e bebe do que eles der e acabou. A pousada que eles der e sem reclamar também, né? Então ele fala assim, né? Então eu prego o evangelho de graça, sem usar os direitos do evangelho que me dá. E o direito dava era assim, digno é o operário do seu sustento. E o apóstolo São Paulo não fazia caso disso, né? E ele vai falando assim, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de almas para Deus, né? Com os fracos eu me fiz fracos para ganhar os fracos, com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns, ó. Por causa da boa nova, do evangelho de Jesus Cristo, que trouxe a salvação no sangue dele, que existe a vida eterna, né? Que sem quem se converte e procura a Deus, vai ser salvo, vai ser resgatado, vai ser ressuscitado, vai ter uma vida nova, um corpo novo, né? Para tudo, para ter parte nele, tá vendo? Então o apóstolo São Paulo vem resumindo aqui por que a gente faz esse serviço na obra de Deus. É por voluntário, amor, para ajudar mais almas a chegar à luz, enxergar a verdade da nossa vida, né? E por fim aqui está falando de Jesus, né? Saiu da sinagoga, né? Ele saiu da sinagoga porque era dia de sábado, quer dizer, saiu da igreja lá, sinagoga, então provavelmente Cafarnaum, a cidade lá perto do mar da Galileia, onde ele morava. Ele saiu da sinagoga
e foi com Tiago e João, que eram irmãos, para a casa de Simão e André, que eram irmãos também. Simão, que é o futuro Pedro. Jesus mudou o nome dele para Pedro. Ele falou: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E lá a sogra de Simão, quer dizer, a sogra de Pedro, então Pedro era casado provavelmente, talvez viúva, a gente não sabe, a Bíblia não fala, estava de cama com febre. E aí eles contaram para Jesus que ela estava de cama. Por quê? De febre forte. Era uma mulher prestativa que ajudava todo mundo, e quando não estava ali o pessoal sentia falta. Aí falaram para Jesus: ela está de febre, está com febre, está de cama. Aí o que aconteceu? O Senhor Jesus foi lá, ó, se aproximou, pegou na mão da sogra de Pedro e já levantou ela curada. Fala: a febre desapareceu. Esse é o poder sobrenatural de Jesus, né? Esse é o poder da fé. E ela começou a fazer o que? A sogra começou a servir eles, ajudar, porque tinha gente lá. Mas não tinha muita gente, quer ver? Vamos ler aqui, vocês vão entender por que Jesus ficou até tarde atendendo todo mundo. E por que naquela hora não tinha muita gente. Então ele tinha ido na sinagoga. Jesus às vezes fazia leitura, como alguns aqui fizeram a leitura. Ele desenrolava os livros e faziam leitura dos profetas na sinagoga. E Jesus provavelmente fez uma leitura, aliás está lá escrito na Bíblia, né, que ele fez uma leitura e começou a falar sobre aquilo, né, que estava na Bíblia, começou a explicar. Então Jesus fazia leitura, porque como ele tinha entendimento, os sacerdotes deixavam ele fazer as leituras e fazer uma explicação. E aí nesse sábado Jesus foi para casa, que o sábado era o dia sagrado, né? É o sábado que era o dia sagrado dos judeus. Depois, com a ressurreição de Jesus, passou o dia santo a ser domingo, né? E tanto é que o Senhor Jesus se reunia com os apóstolos de domingo. Então aí Jesus chegou, depois diz assim, ó: a febre desapareceu, a sogra de Pedro começou a servir ele, né? Jesus, os apóstolos, que eles deviam ter almoçado e tal, descansado um pouco. Aí fala assim: à tarde, ó, depois do pôr do sol. Por que depois do sol? Fala assim: à tarde, depois do sol, levaram a Jesus todos os doentes. Por quê? Porque no sábado, os fariseus e saduceus tinham chegado a tal ponto de ignorância do sábado, que eles não permitiam que as pessoas buscassem cura de sábado, que as pessoas não buscassem libertação, não fizessem tratamento, nada. Então eles eram ameaçados. Até os sacerdotes chegou a ameaçar de excomunhão e de denunciar a pessoa que fosse buscar Jesus no sábado. Deu bronca neles. Fala: vocês têm 6 dias para procurar a cura, vê se tem cabimento, né? Fica doente no sábado, não podia ser socorrido, porque era sábado. Então isso é ignorância, é sectarismo, é seita, né? É fanatismo. Mas aí o povo tinha medo. Então por isso que fala assim: à tarde, depois do pôr do sol, que aí já contava como outro dia para o judeu. Então a pessoa podia buscar. Então ele sabia que Jesus estava lá na casa de Pedro. Aí, ó, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. O demônio existe, tem gente que fala que é só doença, né? Até dentro da igreja já querem tirar o sobrenatural de Deus, dizer que todas as coisas são humanas. Muitas doenças são problemas genéticos, problema físico, problema da decadência de Adão, do pecado de Adão, que vem na carne, no corpo. Mas tem algumas doenças, alguns problemas que são colocados diretamente pelos demônios, né? E é o que está dizendo aqui. Então Jesus curou vários doentes, todos os doentes, né, que chegou até ele curou, e os possuídos pelo demônio. E fala assim: a cidade inteira se reuniu em frente à casa de Pedro. Olha que muvuca à noite, né? A cidade inteira se reuniu em frente da casa de Pedro e André. E Jesus, né, curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios, né? E não deixava que os demônios falassem. Será que doença fala? Hoje em dia o mundo, essa religião mundana, quer dizer que não existe diabo, que não existe mundo espiritual nem nada, né? Você vê? Aí fala aqui que os demônios, né? Jesus proibia que os demônios falassem, pois sabiam quem era Jesus, os demônios. Então Jesus impedia que o demônio, através das pessoas, falasse qualquer coisa. Jesus mandava eles calar a boca e sair, né? E diz assim: de madrugada, porque olha que sofrimento de Jesus, né? Ele já tinha ensinado de manhã, tinha levantado cedo, passou aquele dia naquele alvoroço. O pessoal veio depois das 6 horas. E aqui o que fala aqui, ó, de Jesus, ó, às vezes a gente não quer fazer sacrifício nenhum, né? Os pregadores de hoje em dia querem nadar, comer e beber, comer caviar, nadar, dormir, hotel do melhor, dormir cedo, ter boa vida. E Jesus nesse sofrimento todo, a quem eles estão servindo, né? Aí fala aqui, ó, Jesus de madrugada, porque ele passou um bom tempo atendendo todo esse povo. De madrugada, quando ainda estava escuro, ó, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Se Jesus foi rezar, quem sou
sou eu, né? Um trapo de sujeira. Tem gente que não reza, não faz oração. Jesus saiu e foi entrar em comunhão com o Pai, porque ele tinha se despojado da divindade dele. Então ele orou por todo mundo, aí ele foi se abastecer com Deus Pai, né? Falou, e Jesus se retirou para um lugar deserto e foi rezar. Aí Simão e Pedro acordaram, né? Roncaram, acho que sentado de lado, porque ninguém aguentou, só Jesus que ficou lá, né? E o povo que queria receber cura, até o último Jesus atendeu. Aí Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus, e quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Mas por que esses sem vergonha estão procurando? Para dar um conforto para Jesus? Falar, não, Jesus, vem deitar aqui em casa, descansa um pouquinho, põe você no quartinho lá. Não, eles estavam procurando Jesus para buscar cura, para buscar libertação, alguns para buscar ensino, que é bom, né? E aí Jesus respondeu, vamos a outros lugares, nem descansou. Vamos às aldeias das redondezas, porque eu devo pregar ali também, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então muitas vezes o demônio está agindo na nossa vida e a gente não sabe. Então precisamos orar a Deus para resolver aquele problema, porque é o diabo que está agindo. As forças espirituais do mal, como disse o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo em Efésios 6,12, ele diz assim, não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Quer dizer, a nossa luta maior não é contra a carne e o sangue. Nós devemos lutar contra os principados, contra as potestades do mal espalhados nos ares, contra os demônios, né? Que lutam para acabar, avacalhar para o reino de Deus, para levar nós para o inferno. Amém? Então que a gente possa ficar atento, ler a palavra de Deus, meditar e seguir em frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.